Boa noite a todos os alunos do segundo ano. Hoje nós estamos aqui, eu, a professora Maria Hortência e a professora Lohane Marques, para falar um pouco sobre a teoria cinética dos gases. Teoria cinética dos gases. Para começo de conversa, vocês já ouviram falar em meteorologia, não é? Previsão do tempo, aquelas coisas que passam no jornal. A meteorologia é uma ciência que se ocupa de estudar e de tentar prever o tempo para retratar o clima de um determinado lugar ou região do país. Para isso, utiliza de diversas variáveis, entre elas pressão, temperatura e umidade do ar. Como foi que tudo isso começou? Lá no século XVII, os cientistas inventaram alguns instrumentos, como o barômetro, para medir pressão do ar, e o termômetro, para medir temperatura. Por volta do século XIX, os meteorologistas já estavam utilizando os balões para estudar as camadas da atmosfera. Mas o que a meteorologia tem a ver com a química? Hoje a gente vai estudar a teoria cinética dos gases. E nela, a gente vai tratar do comportamento dos gases e principalmente das relações de temperatura, volume e pressão. Algumas das variáveis mais usadas pela metodologia para poder simular as condições do tempo. Primeiramente, vamos falar do que é um gás ideal. Vocês conhecem alguns gases no dia a dia de vocês: o gás oxigênio, gás carbônico, o gás de cozinha. Mas o que seria um gás ideal? O estudo minucioso de um gás real, ele exige ferramentas matemáticas muito avançadas que a gente ainda não tem aqui no ensino médio. Para aproximar a teoria com a realidade do comportamento desses elementos, nós utilizamos os modelos dos gases ideais, que apesar de ser um modelo hipotético, abrange com relativa eficiência o objetivo dos estudos dos gases. Um gás ideal deve ter as seguintes características: as moléculas devem se encontrar em movimento retilíneo uniforme, em direções aleatórias, obedecendo a todas as leis da mecânica. As moléculas não exercem força sobre as outras, a não ser quando se colidem, quando elas se chocam. As colisões das moléculas com a parede do recipiente e entre eles são perfeitamente elásticas, ou seja, sem perda de energia, e por um intervalo de tempo considerado desprezível. As moléculas têm dimensões insignificantes em relação ao volume do recipiente, então a gente tem um ambiente extremamente rarefeito. Existem algumas grandezas macroscópicas de um gás ideal que nós vamos destacar aqui nessa aula. São características de um gás que podem ser estabelecidas e não é preciso saber o tipo de molécula que compõe esse gás. Pode ser gás nitrogênio, pode ser gás oxigênio, pode ser CO2, né? Todos eles vão ter essas características, essas grandezas macroscópicas em comum. São elas pressão, volume e temperatura. A pressão é a razão entre a força exercida pelo gás quando colidem nas paredes do reservatório, dividido pela área da superfície do recipiente. Aquela famosa fórmula: pressão é igual a força sobre área. A segunda característica é o volume. Os gases ocupam todo o volume disponível no reservatório. Sabendo que o valor do volume do recipiente, a gente conhece o volume de um gás. Sobre o volume de um gás, a gente vai ter um pequeno experimento demonstrativo no final da aula. Temperatura é a escala de medida do grau de energização das moléculas de um gás. No caso, gases energéticos têm valores maiores de temperatura e gases menos energéticos atingem valores menores de temperatura. Mudança de estado termodinâmico. Primeiramente, o que é o estado termodinâmico de um gás? É o conjunto de valores que representa a pressão, volume e temperatura de um gás ideal. Quando é que vai ocorrer a mudança desse estado termodinâmico? Sempre que a gente fizer a alteração de uma dessas grandezas macroscópicas. As outras duas vão responder também se modificando,
mudando assim o estado termodinâmico do nosso gás ideal. As transformações gasosas podem ser isobáricas, né, que é toda transformação termodinâmica de um gás que mantém constante a pressão e modifica o volume e a temperatura. Então, vamos observar esse recipiente aí. Você tem um sistema fechado, né? Essa tampa, esse pistão aí em cima, na cor cinza, ele é móvel. E esse sistema está submetido à pressão atmosférica, que é constante, desde que a gente permaneça na mesma altitude. Ao aquecer esse sistema, ou seja, aumentar a temperatura, percebam que as nossas moléculas de gás vão se expandir dentro do recipiente. Então, o volume também vai aumentar. Para isso, nós temos os gráficos abaixo que mostram o aumento do volume quando a gente aumenta a temperatura. Quando duas grandezas aumentam, né, uma aumenta e leva o aumento da outra, a gente diz que elas são grandezas diretamente proporcionais. Nós temos também as transformações isovolumétricas, que vão ocorrer com um volume constante e uma variação das outras duas grandezas. Então, observe aquele mesmo recipiente, só que agora esse pistão cinza, que está fechando ele está fixo, ele não pode mais se deslocar. Então, o que é que acontece quando você aumenta a temperatura, quando você aquece o gás? Né? Já que ele não pode expandir em volume, ele vai aumentar a pressão nas paredes do recipiente. Então, observem no gráfico abaixo, ó, que o aumento da temperatura gera o aumento da pressão desse gás. Mais uma vez, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Essas constantes experimentais são conhecidas como primeira e segunda lei de Charles e Guy-Lussick, porque elas foram paralelamente determinadas pelo químico francês Guy-Lussick e pelo físico francês Jacques-Alexandre César Charles. Então, recebe o nome dos dois cientistas que a determinaram. E existem também as transformações gasosas isotérmicas, ou seja, quando a gente mantém a temperatura constante e mexe nas outras duas variáveis. Então, percebam aqui que houve um aumento do volume, consequentemente, vai haver, já que a temperatura não vai ser afetada, né, vai ter uma diminuição da pressão. Então, quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão, e quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, conforme vocês podem observar nos gráficos abaixo. Nesse caso, nós temos duas grandezas inversamente proporcionais. Essa constante foi determinada em 1662 por Robert Boyle, na Inglaterra, e 14 anos depois o experimento foi repetido e a mesma conclusão foi feita por Edmond Marrier, na França. Por isso, recebe o nome de Lei de Boyle e Marrier, em homenagem aos dois cientistas que a comprovaram. E para fechar, nós temos a equação geral dos gases. O físico parisiense Benoît Pauli M. Clapeyron estabeleceu uma equação que relaciona as três variáveis do estado de um gás: pressão, temperatura e volume, para a quantidade de matéria igual a N, descrevendo completamente o comportamento de um gás ideal. É aquela famosa fórmula PV igual a nRT, ou seja, a pressão vezes o volume é igual ao número de mols, vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes T, que é a temperatura do sistema. Para encerrar nossa aula, deixo a atividade avaliativa com vocês, que será o quê? Vocês vão acessar o link que está aí no nosso material e ter contato com esse simulador virtual. Nesse simulador, vocês têm um recipiente e vocês podem adicionar gases a esse recipiente e regular essas três variáveis: a pressão, a temperatura e o volume. E observar o que é que acontece quando você altera uma dessas grandezas, como a outra se comporta. Fiquem à vontade para usar o simulador, para experimentar à vontade, e em seguida, em grupos de até 5 estudantes, vocês vão elaborar uma pequena apresentação com base nas conclusões tiradas com o simulador. Vocês podem fazer um pequeno vídeo, podem fazer um slide, um PDF,
uma animação, uma GIF, explicando uma das mudanças de comportamento das variáveis, das grandezas, tá bom? E depois postar esse material lá no mural virtual, no nosso Padlet da sala do segundo ano. Compartilhar com os colegas, assistir o vídeo deles e fazer os comentários dessa troca aí de experiências. Fiquem agora com o vídeo da professora Lohane, aí vai demonstrar uma das propriedades. E essa é a nossa referência, né? O livro de Marta Reis da Fonseca, Química no Ensino Médio. Boa noite a todos, alunos do segundo ano. Eu sou a professora Lohane e a professora Maria Hortência, que está junto comigo nessa aula, que apresentou para vocês um pouco sobre a teoria da cinética dos gases. Agora mostrarei para vocês um experimento. Vamos lá? Para o experimento, deixarei uma pergunta para ser respondida ao final da aula. A pergunta é: o gás ocupa um espaço? Ao final da apresentação, deixarei um espaço para a resposta. Então, prestem bastante atenção. Para o experimento, trouxe aqui o material que será utilizado. Usaremos um copo americano, uma folha de papel ofício e uma tigela com água. Começaremos amassando a folha de papel e colocando-a no fundo do copo. Vire o copo para verificar se ela não vai cair. Agora, colocarei o copo na tigela de água virado de cabeça para baixo e deixarei eles alguns segundos para sabermos o que vai acontecer. Retirei o copo de dentro da tigela. O papel permanece intacto, sem molhar. Agora vai ficar uma pergunta: o que aconteceu com o papel? Por que ele não molhou? Boa noite, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.